Você já se sentiu sufocado, tentando agradar todo mundo? Já percebeu que, mesmo sendo bom, isso não garante respeito, amor ou sequer paz? Muita gente vive num ciclo silencioso de autonegação. Dizem sim quando o corpo grita não. Sorriem para manter a harmonia, mesmo quando tudo dentro delas pede distância. Confundem bondade com submissão e pagam esse equívoco com a própria saúde emocional. Desde cedo, somos treinados para agradar, ser o filho exemplar, o colega que não cria problema, o parceiro que cede, o profissional que sempre entrega. Mas em algum ponto da jornada, surge a pergunta inevitável: a quem eu estou traindo para sustentar essa imagem de bom? É nesse território delicado que Nicolau Maquiavel entra. Um pensador muitas vezes mal interpretado, mas que teve a coragem de nomear aquilo que quase ninguém ousa admitir. Nem sempre ser bom é o melhor caminho, nem para você, nem para os outros. Em O Príncipe, ele escreveu algo que ainda hoje incomoda. É muito mais seguro ser temido do que amado, quando não se pode ser ambos. Essa frase não é um convite à crueldade, mas um espelho incômodo. Porque quando você vive apenas para ser amado, corre o risco de perder a si mesmo. Este vídeo é um chamado à lucidez, um convite para questionar o papel da bondade na sua vida e perceber que, muitas vezes, o medo de desagradar esconde um desejo desesperado de aceitação. Vamos juntos desconstruir essa armadura e abrir espaço para algo mais real, a coragem de ser inteiro, com luz e sombra. Por trás do desejo constante de ser bom, existe um medo. Medo de rejeição, medo de confronto, medo de ser visto como alguém egoísta, duro ou simplesmente insensível. Mas será que ser bom o tempo todo é mesmo um sinal de virtude? Ou será uma forma sutil de controle? Quando você se doa sem limite, quando silencia sua raiva para manter a paz, quando engole frustrações para parecer equilibrado, não está, na verdade, tentando garantir afeto, aceitação, segurança? A bondade compulsiva, muitas vezes, nasce da ferida de não se sentir suficiente. Ela se disfarça de gentileza, mas carrega o peso de quem quer ser amado a qualquer custo. E o custo, com o tempo, é a própria autenticidade. Nicolau Maquiavel entendeu isso muito antes da psicologia existir. Ele olhou para o comportamento humano como ele é, não como gostaríamos que fosse. E isso incomoda, porque ele não nos deixa esconder atrás de ideais. Ele nos obriga a reconhecer. Há momentos em que a virtude nos enfraquece. Um homem que deseja agir em todas as circunstâncias como um bom homem está fadado à ruína entre tantos que não são bons. Essa é uma das frases mais reveladoras de O Príncipe. Ela não incentiva o cinismo, ela denuncia a ingenuidade. Porque quem tenta manter-se sempre justo, gentil, compassivo, enquanto o mundo ao redor opera por interesses, acaba esvaziado, explorado e emocionalmente exausto. Maquiavel não nos diz para sermos maus, ele nos diz para pararmos de ser ingênuos. Carl Jung chamou de sombra tudo aquilo que reprimimos por medo de não sermos amados. Nossa raiva, inveja, ambição, desejo de poder, egoísmo. Negamos essas forças internas porque fomos ensinados que elas são feias, más, erradas. Mas não deixamos de senti-las. Elas continuam ali, agindo nas entrelinhas, sabotando nossas relações, criando ressentimento, causando crises internas. Quando tentamos ser bons o tempo todo, não estamos praticando virtude. Estamos abafando a complexidade do nosso ser. Estamos nos distanciando da verdade emocional. E Maquiavel, nesse ponto, é um espelho brutal da sombra. Ele nos mostra que, sim, existe malícia no mundo e que ela precisa ser reconhecida, não negada. O adulto maduro, como diria Jung, não é aquele que se livra da sombra, mas aquele que a integra com consciência. A maturidade emocional começa
Quando paramos de fingir que somos só luz. Quando olhamos para dentro e dizemos: sim, eu sou capaz de raiva. Sim, eu sinto inveja. Sim, às vezes eu manipulo. Não para justificar, mas para entender. Muitas pessoas vivem oferecendo bondade como um contrato invisível. Se eu for bom, vão me amar. Se eu for generoso, vão me respeitar. Se eu ceder, vão reconhecer meu valor. Mas, com o tempo, esse contrato se quebra, porque o mundo nem sempre responde com justiça. E o excesso de doação, sem equilíbrio, vira autoabandono. É aí que surge o ressentimento. Você já sentiu raiva por não receber em troca o que oferece? Já explodiu depois de acumular favores, escutas, concessões, que ninguém agradeceu? Essa raiva não é sinal de maldade. É sinal de que sua sombra está sufocada, de que sua alma está pedindo limites. E é nesse ponto que a estratégia de Maquiavel se transforma em lição emocional. Não se trata de manipular os outros, mas de parar de se manipular para ser aceito. Maquiavel enxergava a vida como um jogo de forças. Não há espaço para ingenuidade onde há poder, interesse e disputa. E se formos honestos, a vida emocional não é diferente. As relações, humanas, amorosas, familiares, profissionais, também são territórios de negociação, onde autenticidade e jogo de aparência se misturam o tempo todo. Por isso, abrir mão da necessidade de ser bom não significa se tornar frio. Significa aprender a ser inteiro, a reconhecer suas intenções, a colocar limites, a dizer não com firmeza, a encarar a frustração dos outros sem implodir. É, como diria Jung, tornar-se um ser humano inteiro, não apenas moralmente correto. A verdadeira força emocional não está em parecer bom, está em ser verdadeiro. E, muitas vezes, a verdade é desconfortável. Pare por um momento. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: onde na minha vida estou tentando ser bom apenas para ser amado? Em quais relações eu escondo o que penso para manter a aceitação do outro? Que partes de mim eu rejeito porque me ensinaram que são erradas? Agora escreva, sem filtro, sem censura. Apenas escreva. Esse é o primeiro passo para tirar a máscara da bondade imposta e começar a construir uma vida com mais presença, mais verdade e mais estratégia emocional. Nem todo mundo merece sua gentileza. Nem todo pedido precisa ser atendido. Nem toda relação pode ser mantida apenas pela sua boa vontade. Você não é mau por reconhecer isso. Você é humano. E o desafio está em encontrar o equilíbrio entre coração e razão, entre empatia e estratégia, entre amor e limite. Maquiavel e Jung, juntos, nos ensinam uma verdade poderosa. Só é possível amar plenamente quando deixamos de ter medo da rejeição. E só deixamos de ter medo quando paramos de fingir que somos só luz. A necessidade de ser bom é uma prisão. Uma gaiola emocional, construída com elogios, expectativas e medo de desapontar. Mas existe uma liberdade que só nasce quando você deixa de tentar controlar a imagem que os outros têm de você. Quando você aceita a complexidade do seu ser, com luz e sombra, e começa a viver a partir da autenticidade, não da aprovação. Maquiavel não é um convite à frieza. Ele é um chamado à lucidez. E Jung nos lembra que, ao integrarmos a sombra, não nos tornamos piores, nos tornamos mais humanos, mais conscientes, mais inteiros. Você não precisa escolher entre ser bom ou ser verdadeiro, mas precisa escolher entre viver para agradar ou viver com presença, com verdade, com coragem. Porque no fim das contas, quem tenta agradar todo mundo acaba não agradando ninguém, nem a si mesmo. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que vive carregando o peso de parecer sempre bom e responda nos comentários. Em que momento da sua vida você percebeu que precisava parar de agradar para começar a viver de verdade? Vamos continuar essa conversa juntos.